Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que é um mal hereditário? As pessoas falam sem muito conhecimento. Se você tiver algum problema com seus filhos, existe um mal hereditário. E como é passado um mal hereditário? Como é a convivência de pais com seus filhos, que foi os pais que gerou um mal, uma herança geracional da vida dos pais na vida dos filhos. Como é esse tipo de convivência? Quem sabe o que é o narcisismo e que tem pais narcisistas, sabe a dificuldade que é ter um convívio com uma pessoa narcisista. Então, a gente não entende muito bem a nossa vida, a nossa convivência, a nossa existência, o nosso convívio, porque a gente quer viver de uma forma e não entende. Eu vivi muito isso e eu ficava sem entender nada daquilo que Deus dizia. E eu tive muitas experiências de muito tentar uma convivência com pais narcisistas e eu não entendia porque era que a minha mãe cobrava tanto de mim, o que era que ela queria de mim. E a Bíblia ensina isso, que é os pais que passam um mal geracional para a vida dos filhos. Se os seus pais, você tem uma difícil convivência com seus pais, você tem que prestar bem atenção nesse conteúdo para que você entenda a razão do que Deus diz, porque não é sobre religião. Muita gente, eu fiz uma pesquisa, para explicar aqui para você que em todas as famílias que existe um mau convívio, uma mal convivência com seus pais, existe uma mal convivência com os seus filhos. E é os pais que não entendem porque é que esse erro é passado da casa dos meus pais para minha casa. Eu cresci ouvindo cobranças, reclamações, minha mãe dizendo a mim que eu não prestava, que eu não sabia dar valor. E eu tive várias experiências e várias tentativas de bom convívio até eu desistir do convívio e aprender a viver de aparência com os meus pais. Mas o que eu não sabia é que Deus diz que só Ele arranca a iniquidade de pais para filhos. E você viver com seus pais de aparência, você passa automaticamente uma maldição para a vida dos seus filhos. E você só vai observar isso quando eles crescerem. Por isso que é bom você prestar bem atenção para você entender como é que funciona. E eu vou ler como Deus explica e como é a convivência, para que você entenda. Ou você vai sempre ouvir sobre maldição hereditária, você vai ter uma mal convivência, mas você não entende como isso acontece. Uma coisa é você ouvir por ouvir. Outra coisa é você entender como esse mal geracional ele se cocria na sua vida. Porque é os pais que criam o mal geracional na vida dos filhos. E quando os filhos crescem, a única coisa que os pais sabem, se não busca esse tipo de conhecimento, é reclamar dos seus filhos. É acusar os seus filhos. É sempre pôr a culpa nos filhos. Mas o que o pai ou a mãe não sabe é que foi ele o responsável por esse tipo de maldição. E Deus explica isso,
que são os pais que passam maldição na vida dos filhos. Então, se ele só soube ver o defeito dos seus pais, se ele só acusou os seus pais, ou se ele decidiu fazer como eu, depois de muito tentar uma convivência com os meus pais, eu decidi viver de aparência. Visitar os meus pais como obrigação. Portanto, tentar ter um convívio e eu ver que não tinha mais como. Não tinha como ter aquele convívio. Eu tentei de todas as formas. Então, quando eu estudei por mim, pela minha natureza humana, tentando ter um convívio com meus pais, eu passei a conviver da minha forma, ignorando, né? Indo lá bater ponto. A minha mãe dizia isso. Você vem na minha casa bater um ponto, dizer que veio, mas eu não sinto amor da sua parte, nós não temos uma convivência, eu não sei o que você vem fazer na minha casa. E o que eu não sabia é que quem plantou a maldição na minha vida foi ela. E Deus, ele não brinca de ser Deus. Quando ele diz, ou você aprende para quebrar uma maldição na vida dos seus filhos, ou mesmo você vivendo por viver com seus pais, quando o seu filho crescer, a maldição está lá. Você vai dizer assim, eu vou ter um bom convívio com meus filhos, eu não vou ser dessa forma. Eu não vou ser com meus filhos o que os meus pais foram comigo. Aí os seus filhos é que Deus vai mostrar que eles vão ser pior na sua vida, para ele mostrar que ele sabe ser Deus. Aí você vai tentar ter um bom convívio com os seus filhos, porque você foi um bom pai e uma boa mãe. Mas o que você não sabe é que o amor que Deus fala é um mandamento, é uma decisão, é um conhecimento que você tem que ter. Então, se você não tem, você deu as coisas aos seus filhos. Você deu provisão aos seus filhos, educação. Você criou e gerou um amor por sua conta, onde você não vai ser correspondido pelos seus filhos. É isso que acontece onde tem um mal geracional. E somos nós que temos que buscar Deus da forma certa para poder Deus agir na sua vida. Porque você vai ver que é dessa forma que Deus explica e é dessa forma que acontece. Você pode dar escola particular, tênis caro, tudo do bom e do melhor, mas quando os filhos crescem, você vai ver que os filhos, eles tentam ter uma convivência com você, eles vivem lhe dando aquilo que você deu. Você deu isso, mas você quer mais do que isso. Você quer amor. Era isso que eu ouvia da minha mãe. Eu quero o amor de você. Eu quero uma atenção sua. E você só sabe me dar presentes. E eu não entendia. A razão da maldição hereditária se cocriar na vida da família é a gente não entender. E eu ficava sem entender o porquê que a minha mãe briga tanto. Por que é que ela me acusa tanto? De quê? De que é que ela me acusa? Quer dizer, ela cobrava de mim algo que ela não me deu, que foi amor. Você tem que conhecer o que é o amor, para você entender que Deus não brinca de ser Deus. Sem amor, nada é feito. A maldição, ela é passada de geração em geração. E é por isso que Deus diz que só Deus arranca a iniquidade de pais para filhos. Só Deus arranca. Então, na hora das cobranças, porque eu tentei de tudo. Levava para as casas de praia, levava para reunião de amigos, e ela causava conflitos
e eu trocava de estratégia. Dava presentes, né? Sempre tentando agradar. Café da manhã, edredom, sempre em todas as datas festivas, tentando dar para ela algo que não supria a necessidade dela. E era quando ela me dizia: o que eu quero de você é uma atenção, é um carinho, é um amor que eu sinto que você não tem por mim. Por que ela dizia que eu não tinha por ela? Porque ela procurava em mim aquilo que ela não tinha. Ela não tinha dentro dela isso. Então ela queria o que ela não tinha. Então se ela não tinha, ela não soube ensinar. E por isso a maldição, ela passa de geração em geração. Os pais que só sabem ver os erros dos seus pais, ele só soube julgar. E é isso que Deus diz: não faça isso. Deus não diz porque ele é um condenador. Deus diz que se você não busca esse tipo de conhecimento, é automático. É automático. Então você, ou por carência, porque seus pais não soube lidar, porque existe filhos carentes que não teve isso dos pais, se criaram carentes, sem amor, ou filhos que foram abusados dos seus pais, abandonados, né? Foram abusados, espancados, humilhados. De várias formas, a maldição hereditária, ela é cocriada, ela é passada. Então é um conhecimento que você tem que adquirir para que não passe essa maldição para a vida dos filhos. Ou se não, se você ignora esse tipo de conhecimento, é automático. Você vai dar aquilo que você teve. Você vai dar provisão, atenção, satisfação, o que você quiser dar, menos o amor. Porque esse amor, Deus não engana, só Ele tem. Então, se você acreditou que da sua forma ia dar certo, a convivência sua com seus filhos é onde você erra. E aí, quando o filho cresce, você diz: onde eu errei? Por quê? Aí então você fica vendo o seu filho como ingrato, ruim. Então, são tantos erros que os pais causam na vida dos filhos e depois ele só fica reclamando que quer amor, que quer atenção, que quer o que ele não soube dar, que é impossível ele ter. Se você não aprende a dar, você também não tem. Isso é a lei do retorno. Você não quis perder tempo em aprender, então você também não vai ter. Você deu prioridade a farrar, a beber, a fazer qualquer tipo de coisa e achou que dando escola, dando as coisas materiais, dando aquilo que você sabe dar, era o suficiente. Então você nem teve e nem vai dar. E por isso Deus diz que se faz aqui e se paga aqui. E é a gente que tem que buscar esse conhecimento. Olhe só como está escrito em Êxodo 34, 7. Deus explica bem direitinho para você. Em Êxodo 34, 7. Quem guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Quer dizer, por você buscar o seu conhecimento e mudar a história na vida dos seus filhos, Deus vai ser bondoso. Mas Deus não vai isentar os seus pais dos erros dele. Deus vai isentar os seus filhos do erro dos seus pais. É isso que ele está explicando. Então, quem está no meio é quem tem que entender.
Se você não presta atenção, você fica falando mal porque os seus pais não soube lhe dar amor. Eles cobram amor, mas eles não soube dar. Então você acha que isso eu não tenho nada a ver. Eles não souberam me criar. E aí você mantém uma convivência de aparência com os seus pais, sem saber o que é amor. E aí você vai pagar pela sua decisão, pela sua ignorância, o mal vai passar. E quando for na sua vez, você vai querer, mas você não deu, então você está pagando. Então muitos filhos desprezam o pai ou a mãe, ou apenas não despreza totalmente, mas é uma convivência fria, rasa, sem amor. E os pais, por não entender, eles ficam falando mal dos filhos, julgando, criticando, querendo dos filhos aquilo que eles não soube dar. Isso é uma maldição hereditária. Então, Deus diz que eles não têm como culpado. E o pecado que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui Deus está explicando, mas quem não tem o discernimento da explicação é que não sabe como isso é passado. A pessoa convive com a maldição, mas ela só condena os filhos. Tem pais que dizem assim, eles querem até ajuda, vão para psicólogo, psicanalista, ou busca que alguém da família ajude, que alguém fale para os filhos que ele tem que mudar, dê valor aos seus pais. É assim que os pais dizem, né? Eles se põem como na vítima. Dê valor, a única coisa que você tem na sua vida são seus pais. Mas os pais foi quem plantou esse tipo de maldição na vida dos filhos. Então os filhos não sabem que amor é esse. Então eu tentava dar um amor para os meus pais que eu não conseguia. Então eu tentava dar o que eu tinha. Eu fazia a minha parte. Mas por mais que eu fizesse, eu era criticada e eu não entendia o que era que a minha mãe cobrava tanto. Eu queria entender. E isso aí é onde gerou um convívio muito ruim entre a minha mãe e eu. Eu não entendia, eu queria sempre entender. E aí eu ia todos os dias na casa da minha mãe para tentar esse convívio, tentando sempre ser boa, agradando, mas quando eu ia para lá, era sempre críticas, ou ela estava falando mal de outras pessoas, ou ela estava de mau humor, ou estava brigando, então eu sempre saía mal de lá. Então eu tentava de outra forma, você vai mudando as estratégias e quando você vê que não tem como ter um bom convívio, você lava as mãos. Isso eu vi em mais de 10 famílias que eu fiz a pesquisa, independente de religião. Os filhos, ele teve um convívio com os pais, vai lá, dá a benção, toma café da manhã, dá um presente, mas eles não têm diálogo, amor, carinho, e a mãe sente a falta. A mãe cobra isso dos filhos, mas o que ela não sabe é que ela está pagando. Ela não sabe porque não buscou o conhecimento do que é o amor. Então ela não soube gerar o amor entre mãe e filhos. Porque a pessoa que não entende o que é o amor, sobre o amor, ele acredita que o amor é aquilo que ele cria. Então, aí é onde vem a consequência. Um mau relacionamento familiar, uma desunião familiar. E existe, no meu caso não, que eu sou filha única, mas em outras famílias, o filho que se sente rejeitado
pelos pais, porque percebeu um privilégio que os pais tiveram em outros filhos, né? Ele criou aquela preferência pelo outro filho e criou uma ferida na alma em outro, que terminou que a mãe é que fica falando mal do filho. Eu dei tudo e ele não me dá valor. E o filho que foi mais rejeitado, ele até tenta ter a convivência com o pai e a mãe. Ele tenta, mas fica sempre esse vácuo. Porque o filho vai para a casa dos pais ou convive com os pais, mas sempre com uma pessoa rancorosa, com uma pessoa que fala mal do outro. Então o filho, ele tenta ter uma boa convivência com os pais, mas ele não consegue entender que ele não tem. E o pai ou a mãe é que fica ali no lugar sempre se vitimizando. Porque o meu filho não me dá valor, porque o fulano não me dá valor. E gera um mal tão grande na vida desse ser humano, e ele só sabe condenar e falar mal das pessoas. Então, o filho que não sabe sobre essa maldição hereditária, ele recua, que foi o meu caso. Eu recuei. De ir todo dia, brigava. Se fosse 2 vezes por semana, brigava. Se fosse 1 por semana, brigava. Então, eu preferi me prevenir. Eu tinha que eu criei uma estratégia. Vou na casa de minha mãe no final do dia. Porque se eu for no começo do dia, eu vou sair mal. Eu vou sugar uma energia onde eu vou sair mal. Porque a pessoa ou tá falando mal das pessoas, ou tá cobrando de mim aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não sei. Então eu deixava para passar no final do dia, porque eu sabia, para eu não ficar com o corpo todo dolorido, um peso em cima dos meus ombros, trabalhar de mau humor, eu deixava para ir no final do dia. E isso eu fui tentando entender. Ela mesma me dizia que ela não tinha uma boa convivência com a mãe e falava mal da mãe. E que ela parou tanto de cobrar e de brigar, uma boa convivência com os irmãos ou com os pais, com a mãe dela, né? Devido a ela perceber que esse era um mal que já vinha de muito tempo e que ela não podia fazer nada. Então ela se pôs no lugar da vítima. Quem não busca Deus e se põe na vítima, joga o mal geracional na vida dos filhos. E depois o que é que vai restar? Falar mal do filho. Porque eu quero do meu filho amor, carinho e atenção. E o meu filho vem na minha casa bater ponto. Ou me agrada Dia das Mães, Dia do Natal. Sempre uma convivência de aparência. E quem tem uma convivência de aparência, sabe que aquela convivência é de aparência. Outra coisa que eu prestei bem atenção foi todas as famílias que eu fiz um diagnóstico, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre tá lá a foto familiar. Vários Dias das Mães eu passava chorando, porque eu via as famílias unidas. Eu via aquelas fotos nas redes sociais ou aquelas reuniões familiares. Então eu acreditava naquilo que eu estava vendo. Eu acreditava que só eu tinha problema com a minha mãe, né? Então só Deus é quem revela isso para você. Quando Deus revela, você entende como as pessoas, as famílias, elas só mudam de endereço. A maioria, né? Eu tô falando aqui da maioria. Claro que existem as exceções. Mas quem tem um problema familiar sabe que tem um problema familiar. Mas como ele não sabe resolver, existem essas convivências de aparência. Então eu acreditava que todo mundo tinha um bom convívio. Uma boa foto na internet.
um bom almoço Dia das Mães, né? Então eu achava que só na minha casa é que a gente tinha esse mau convívio. Depois da minha visita com o Espírito Santo, que Deus me mostrou tudo, foi que Deus começou a dizer, preste atenção na família de A, na família de B, na família de C. E aí eu vi que só mudava de endereço, mas os problemas são os mesmos. E os filhos que não percebem não sabe o que é uma maldição hereditária, não sabe por não buscar a Deus. Automaticamente a maldição hereditária ela é passada para a vida dos filhos, e aí o convívio dele com os seus filhos vai ser da mesma forma. Por não ter buscado, é aquela foto na internet, aquela aparência, mas o diálogo, o carinho e o amor que realmente eles querem, os pais é quem querem. Então ele vive cobrando isso dos filhos. Mas ele só tem mesmo naquela data que a gente vê as fotos, né? Aquela boa foto familiar, bonita, de aparência. E depois os pais ficam reclamando, falando mal de um irmão para o outro irmão, se vitimizando que ninguém dá valor a ela ou a ele. Então quer dizer, tem um mal geracional. E aí quem percebe isso e diz, eu não posso dar jeito, ou fica criticando, falando mal, se achando melhor, quando os filhos crescerem, vai perceber que os filhos sempre são piores do que aquilo que eles fizeram uma projeção. Eu projetei no meu filho um plano onde o meu filho não supriu aquilo que eu queria para mim. E geralmente, quando tem uma maldição hereditária, o que é que acontece? Outra coisa que eu vou frisar aqui para você entender. Quando tem uma maldição hereditária, um exemplo, na minha vida, eu vou perceber que o meu filho vai ser mais apegado ao pai. Um exemplo. Então a mãe, o que é que a mãe faz? Começa a falar mal do pai. Começa a falar mal do pai para o filho, esfregando os defeitos do pai na cara do filho para ver se o filho dá valor a ela. Então, a mãe piora mais ainda a situação na vida do filho. Porque tudo isso vai somatizando. No meu caso, eu vou lhe dar o exemplo, como é gerado um mal geracional. No meu caso, minha mãe ficava falando mal de mim para o meu pai. Para o meu pai não me defender, porque ela ia falar mal de mim para o meu pai. E o meu pai não via esses defeitos em mim, então ele ficava defendendo. Tua única filha, como é que tu fala dessa forma? Eu não vejo isso nela. Ela tentava mostrar para ele aquilo que ela via em mim, e ele não via. Quer dizer, tá cocriando um mal geracional mais ainda na vida do filho. Ela está criando um mal na vida do filho. Porque tem pai que come a corda da mãe e acredita que aquele filho não presta. E vai brigar, cobrar do filho, como eu já vi. No meu caso não, que o meu pai via. Mas eu já vi o pai brigar e tentar puxar a atenção do filho. Dê valor à sua mãe. Você tá errado. Tá brigando com o filho, onde só quem pode mudar essa história é Deus. E a mãe que não busca Deus, fica brigando e jogando o pai contra o filho. E piorando a situação do filho. Porque o filho não entende que cobrança é essa. Que julgamento é esse comigo? Quer dizer, o filho vai crescendo revoltado por julgamento dos pais, e aí, por essa revolta, ele não sabe o que é Deus, vai cocriar na vida dos seus filhos.
Isso é um mal geracional. E por isso as pessoas não entendem o que é Deus. E muito menos quando se diz, se faz aqui, se paga aqui. Como se paga aqui? A gente tem que prestar atenção. Por que é que eu estou vivendo a mesma coisa? Então, por você não entender, aí você só vai ver o erro nos filhos. Então, o homem natural, por isso que Deus diz, o homem natural, ele não sabe discernir. Vai viver brigando, condenando, xingando os seus filhos. Quer dizer, se você era tão bom, se você sabia ser tão bom, por que você não ensinou os seus filhos a ser bom? Quer dizer, você não soube ser e agora quer de volta? Deus não dá. E os filhos vai ser pior do que o que os pais foram na vida dos outros pais. Por isso a maldição ela é gerada. Porque Deus quer mostrar. Você pode dar a melhor escola particular aos seus filhos, o melhor presente, o melhor videogame. Não tem nada a ver das coisas materiais. Para um convívio. E é isso que as pessoas não entendem. E por isso eles reclamam dos filhos. E os filhos ficam sem entender. Quem tem pais narcisistas, os filhos não entendem. Porque minha mãe é assim. Fala mal do marido, fala mal do outro filho, fala mal da nora, fala mal de todo mundo. Não tem o que falar de bem sem Deus. Então ela tá como vítima co-criando uma maldição na vida do neto. Porque como a pessoa tá ali sem entender, que briga é essa? Que cobrança é essa comigo? Aí a gente tenta agradar os pais com presentes e ver que não resolve. Tá plantando errado. E por isso a gente sempre acha que é a vítima, por não buscar. Então Deus diz que Ele é quem arranca um mal geracional. Então, como é Deus, é algo espiritual, não é religião. Não, e o homem só acredita quando está vivendo. Enquanto ele não vive a situação, ele acredita mesmo que a convivência dos filhos dele, quando ele crescer, vai ser diferente. Na adolescência, os pais já começam a prestar atenção. E aí ele já tenta modificar alguma coisa, né? Dando as coisas, agradando mais. Por quê? Não sabe como agir. Porque só o Espírito Santo é quem ensina como você mudar para você gerar um amor. Só se gera quem tem. Então, se você não tem, você não vai ter de volta. Então, Deus, ele revela sim. Ele revela. E tem pessoas que acreditam mesmo que Deus é religião. E as pessoas não entendem o que é Deus por olhar na vida dos religiosos. Que não tem muita diferença. Porque só quem muda mesmo um ser humano é o Espírito Santo. Então, buscar Deus da sua forma, você vai percebendo que a maldição hereditária, ela vai se cocriando de geração em geração, exatamente como está na Bíblia. Então, você só ouvir por ouvir sobre a maldição hereditária, você não entende. Você não entende e só entende mesmo quando você está passando. Eita, eu não me dou tão bem com meus filhos. E eu quero me dar bem com meus filhos. E os filhos já é diferente. Ingrato, soberbo, arrogante. Cadê aquela gratidão dos filhos? Os pais não sabem o que é o amor. Quem não busca a Deus e não sabe o que é o amor, porque quem é narcisista não sabe o que é o amor. Uma pessoa, para entender o que é o narcisismo, ela tem que estudar. Estudar sobre a característica do narcisismo para poder entender, né, as qualificações do narcisismo.
O que eu estou gerando para o meu futuro? Se não, a religião ela é vã. A pessoa só vai ver mesmo. E se você vê que os filhos que não se dão bem com os pais ou não se deram lá atrás com os pais, muita mulher, ela apoia. Ela apoia falar mal do sogro, falar mal da sogra, mas o que ela não sabe é que ela vai pagar com os filhos. Quando os filhos crescer, vai viver a mesma situação. Vai aparecer uma nora para jogar o filho contra a mãe. Vai aparecer amigos para jogar o filho contra a mãe. E aí é quando a mãe vai dizer que os filhos não foi aquilo que ela projetou. Porque os pais que se vitimizam, ele não sabe que foi ele que plantou a maldição hereditária. E é Deus que ensina isso para você. Então, buscar Deus de qualquer forma, você só vai ver o resultado final, o diagnóstico final, quando está vivendo. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. E o arrependimento é quem gera o milagre. Então, quando você não acredita e não vem buscando a Deus, para Deus ir lhe explicando que os pais só dão aquilo que ele tem, então você vai falando mal dos pais e gerando a maldição na vida dos filhos. Isso é um mal geracional. E as pessoas é que têm que estudar, porque só a palavra sem profundidade você não vê nem sentido. E diz assim: eu não tenho essa maldição. Ou tem pessoas que dizem: a minha mãe disse que eu tenho maldição hereditária, mas ela não está nem aí. Quem está no meio, por enquanto, não está nem aí. Só vai perceber o que criou quando os filhos crescerem. Muitos pais, que são os avós, quando os filhos começam a crescer, é que os pais dizem: olha aí, ó, você pagando o que fez comigo. Olha aí você pagando. Mas tudo isso responsável mesmo foi o avô, foi a avó. Foi a cabeça, a raiz, o mais velho. Mas por ele querer se defender, ainda fica condenando o filho ou o pai. Sempre se pondo no lugar da vítima. Isso é um mal geracional. E quem tem pais narcisistas sabe que é assim. Então, para você, se tiver pais narcisistas, tiver um mau convívio com seus pais, se prevenir, só Deus. Você nem pense que vai fazer do seu jeito e vai ter um resultado diferente, porque Deus não brinca de ser Deus. E Ele vai mostrar que você só soube dar mesmo as coisas materiais. E que você vai viver cobrando aquilo que não deu, que é o amor. Muita gente nasce e morre e não sabe o que é o amor. Ele cria um amor, fantasia na mente dele. Mas só Deus libera o amor de verdade, né? Quem tem depressão, provavelmente não tem amor. Existe uma lacuna aí. A depressão vem da raiva. Então, se você não estudar, é só cocriação. Porque a Bíblia, ela não erra. Quem erra são os homens em acreditar que Deus é aquilo que ele projeta, que ele imagina, sem querer estudar o que é Deus, né? Então, peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.